Tempos diferentes produzem mentes diferentes, com novas formas de pensar. É dono do mundo hoje não quem sabe, mas quem aprende. Porque quem sabe, sabe conhecimentos obsoletos, que não funcionam mais no mundo de hoje. Aquilo que o seu avô e o seu bisavô teve sucesso, não se aplica mais ao mundo de hoje. Porque não funciona desse jeito. Teve uma época que se vendia roda de carroça, roda de carruagem, se ganhava muito dinheiro. Hoje, a não ser que você venda pneu, porque roda de carruagem até o museu já tem, você não vai ganhar nada. Olha o que o Alvin Toffler dizia já mais ou menos há uns 20 anos atrás. Os analfabetos do século 21 não serão aqueles que não sabem ler e nem escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Em 1903, foi quando Albert Einstein tentou ser professor na Suíça. Ele chegou a ganhar o prêmio Nobel e ele é considerado pela maioria o homem mais inteligente que viveu no século XX. E foi reprovado. Por quê? Porque os indivíduos que viviam na época dele não entendiam o que o Einstein pensava. Nós vivemos num mundo hoje que se caracteriza por 3 palavras. A primeira palavra chama-se complexidade. É muito mais complexo viver hoje do que era 20 anos atrás. Qualquer cidade do mundo. A complexidade como um todo aumentou. Segundo, nós vivemos num mundo veloz. Nós vivemos no mundo da velocidade da luz. Sai uma notícia, imediatamente você tem acesso a essa notícia. Isso acontece em tempo real. E terceiro, vivemos num mundo incerto. Não adianta você ficar fazendo programação para daqui 10 anos. Você vai ter que mudar a sua estratégia. Porque dependendo do que estiver acontecendo, tem que haver uma mudança de estratégia. E às vezes acontece com você o inesperado. O mundo é totalmente incerto. Que nós temos que estar preparados para essa incerteza. Eu gosto muito do exemplo do bambu chinês. Você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano ele não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano ele cresce 12 metros acima do solo. De repente, 12 metros acima do solo. Aí você fala, mas que coisa interessante. É, interessante. Mas se você for mais perceptivo, você vai ver que se você olhar abaixo da superfície da terra, é uma raiz ali que começa a crescer. No segundo ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No terceiro ano ele não deu nada, mas a raiz aumentou. No quarto ano não deu nada, mas a raiz aumentou. E no quinto ano existe uma raiz forte e grande o suficiente para manter 12 metros acima do solo. Isso é uma coisa que nós temos que ensinar para os nossos jovens, que o que distingue o profissional do amador é persistência e paciência. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. A vida tem sempre o direito de nos surpreender, com coisas boas ou com coisas ruins. Nós temos que estar aberto para essa perspectiva, porque tudo o que acontece de importante na sua vida aparece num ângulo de 90 graus. Se eu perguntasse para você quais foram as 3 melhores coisas que aconteceram na sua vida até hoje, eu lhe garanto que pelo menos 2 das 3 não foram programadas. Você não levantou, acordou um dia e diz, hoje eu vou conhecer alguém, que eu vou começar a namorar, que eu vou me apaixonar, que eu vou me casar. Não foi assim. Você foi em algum lugar, você conheceu alguém, você namorou, se apaixonou, casou. A empresa que você trabalha hoje, você não acordou um dia e disse assim, hoje eu vou responder um anúncio do jornal, vou mandar o meu currículo, vou para uma entrevista de trabalho e eles vão me selecionar. Não. De algum jeito você foi para uma entrevista e você foi selecionado. Olha que interessante. A vida nos surpreende.
Você tem que estar aberto para essa perspectiva. Porque as coisas importantes na vida acontecem num ângulo de 90. Quando nós combinamos a motivação com a estratégia, com a oportunidade. E a oportunidade na nossa vida, ela aparece de duas formas. Ou você corre atrás dela, ou ela vem fantasiada de problema e chega até você. Então, se você gosta de resolver problema, por trás de cada problema existe uma oportunidade. Eu posso querer ganhar dinheiro, eu posso saber ganhar dinheiro, mas eu nunca tive a oportunidade para mostrar isso. Não vai acontecer. Em 1975, eu era dono de um hospital em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Era uma sexta-feira, o telefone tocou de um hotel e eles me disseram que lá tinha um hóspede que não falava português direito, estava com dor no peito e suando frio. Se eu podia ir lá como cardiologista. Eu disse que eu estava saindo para um final de semana longo, que chamasse outro. E ele disse, eu já chamei 2 médicos e eles falaram a mesma coisa. Eu falei, tá bom, estou indo. Cheguei lá, eu encontrei um sujeito polonês que falava praticamente nada de português. E na época eu falava muito pouco de inglês. Eu levei ele para o hospital, fiz um eletrocardiograma, ele estava infartando. Levei ele para o hospital, no caminho para o hospital, ele me pergunta assim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? O meu filho é o chefe de cardiologia de Harvard. O nome dele é Peter Marocco. Eu não conheço o seu filho pessoalmente. Eu conheço os livros dele, os trabalhos, eu estudo pelos trabalhos do seu filho. 48 horas depois, o filho dele saiu de Boston, Massachusetts, e veio para Teófilo Otoni ajudar a cuidar do pai. E por incrível que pareça, ele era casado com uma brasileira, de Americana, São Paulo, e falava português. E nós fizemos amizade, e eu vou encurtar a história, e eu terminei em Harvard. Não pelo mérito, mas pela oportunidade que a vida me deu. Isso tem que ser ensinado para os jovens. A aprender a gostar de problemas. Porque os problemas são os nossos melhores amigos. Mas para isso acontecer, nós temos que ter a mente aberta. Infelizmente, nós aprendemos muito uma série de preconceitos no que diz respeito ao conhecimento. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Eu não estou perguntando o que você não pode. Eu quero saber o que é que você pode fazer na situação que você está, com o conhecimento que você tem. Tem que começar de algum lugar. Você não pode ficar esperando ser super para começar. Você começa, e o melhor dos mestres é o próprio universo, que vai nos ensinar. Porque o universo nada ensina melhor do que a sua própria experiência. Claro que se você aproveitar a experiência alheia, encurta o processo de aprendizado. Mas nada impede que você aprenda por si próprio. Porque se você depende de um mestre para lhe ensinar, você só chega onde o seu mestre chegou. Se você aprende a aprender sozinho, que é uma coisa simples de fazer, é só começar, o céu é o limite. O seu limite vai ser o seu potencial. E nem todo mundo nasce com o mesmo potencial. Os maiores tesouros da humanidade estão enterrados no cemitério. São pessoas que nasceram, viveram, morreram e não foram capazes de exercitar o seu potencial. Quando você transcender o seu endereço cósmico, eles vão te perguntar lá em cima, o que você fez com esse potencial, com essa habilidade que eu lhe dei? Você vai ser cobrado por isso, que você recebeu alguma coisa e não fez nada com ela. Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Você acha que ele sabe que ele vive na água? Não. Se ele nunca saiu da água, ele não sabe o que não é água. Para ele saber que ele vive na água, ele tem que ter a consciência, a experiência de viver fora d'água. Como ele não saiu da água nunca, ele nunca teve a experiência de sair da água. Então ele não sabe que ele vive na água. Quer dizer, eu tenho uma coisa que eu não sei fazer, mas eu não sei que eu não sei fazer essa coisa. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, eu sei que eu não sei. O terceiro degrau, eu sei, mas eu não sei que eu sei.
Se você sabe, mas não sabe que sabe, é como se você não soubesse. É a pessoa que com 75 anos de idade descobre que ela é uma grande pintora ou uma grande escritora e lança seu livro, o primeiro livro, aos 76 anos de idade. Ela não sabe, ela sabia, mas não sabia que sabia. Se você tem uma habilidade, mas se você não sabe que você tem essa habilidade, é como se você não soubesse. E finalmente nós temos o quarto, que você sabe e você está consciente que você sabe o que você sabe. E isso é muito importante. E isso tem que ter a ver com a sua competência de ação. Você não quer saber quem leu livros ou quem tem opiniões de como pilotar um avião. Você quer saber quem é que decola, voa e aterriza são e salvo em Nova York. Isso se chama competência de ação. A vida não exige da gente acúmulo de informação. A vida exige da gente competência de ação. Esse é que é o verdadeiro conhecimento que tem que ser passado para aqueles que estão cursando um curso superior. Houve uma época que a terra era chata. Quer dizer, acreditava-se que o navio ia viajar nos mares e que chegava uma hora que ele caía no final do mundo. Era impossível fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo plano. Hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo redondo. Quando foi trazido o conceito de que o mundo era redondo, o paradigma que nós vivemos hoje, olha que interessante. Quando o paradigma mudou do mundo plano para o mundo redondo, as possibilidades se multiplicaram. Aquilo que é impossível na sua vida, hoje, é impossível no paradigma que você está vivendo. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Toda vez que você tiver alguma coisa que você achar que é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudasse o paradigma, como aconteceu aqui, as possibilidades agora de volta ao mundo vão aparecer. Por muitos e muitos e muitos anos, existia uma teoria de que todos os cisnes eram brancos. E isso era acreditado no mundo inteiro. Quando a Austrália foi descoberta, pela primeira vez na história, lá apareceu cisne preto. Então essa teoria de anos e anos e anos, de que os cisnes eram brancos, com um exemplo, acabou a história. A gente tem uma teoria muito sofisticada, até que parece uma doença, até que aparece um exemplo que destrói toda a teoria. Por mais sofisticada que ela seja, se o exemplo encontrado não bate, aquela teoria, você vai me desculpar, ela é obsoleta. Quais são as suas crenças que não estão trazendo resultado desejável? Porque se eu uso óculos azuis, eu vou chegar aqui e vou achar que esse mundo aqui todo é azul. Se eu usar óculos vermelhos, eu vou achar que é vermelho. Eu interpreto a minha realidade pela minha experiência. Você pode ganhar dinheiro, ficar rico, se você estiver na hora certa, no lugar certo. Eu quero saber se vocês tomarem o dinheiro de vocês, se você ganha de novo. Porque pode acontecer que quem tivesse naquela hora certa, naquele lugar certo, seja você ou seja outro, ia acontecer. Para quem tivesse naquele lugar certo, na hora certa. Eu quero saber se poder tirar tudo que você tem, se você consegue ganhar de novo. Aí você conhece o caminho das pedras. Se você não conhece a causa, você não consegue na vida reproduzir os efeitos.